Fala pessoal, vamos lá. Hoje eu vou comentar sobre condução, tá? Da operação, das operações, né? Como que a gente pode fazer e também em cenários, né? Um pouco mais complexos, como que a gente pode é, fazer, né? Para minimizar aí nossos riscos, tá? Beleza? Vamos lá. Ó, vou comentar aí do índice futuro. Já estamos com ele aí na tela. Se a gente olhar o gráfico diário, pessoal, ó, a gente vê que ele tinha aqui, né, uma média de 200, tá? Como alvo do gráfico diário. Fechou acima, né? Bem forte aí, tá? Mercado. Então, abrindo espaço aí. Inevitavelmente que em algum momento a gente vai ter aí, né, uma correção pelo gráfico diário, tá? Porque a gente não viu correção aqui nesses últimos 4 dias, desde que ele deixou, né, essa correção aqui para as médias de 9,21. Então, em algum momento aí essa correção vai vir e a gente vai estar preparado aí para surfar esses movimentos, tá? No dia de hoje, ó, o que eu tinha mapeado aqui? Essa região de resistência, tá? Foi onde o mercado aí vinha se segurando na sexta-feira, na segunda. Tinha essa LTA cortando aí por baixo, tá? E essa fronteira do gap aqui. Basicamente era isso, médias de 9 e 21 do diário. Eu gosto de deixar marcado aí as regiões para quando eu estiver operando aqui o Intra 5, eu ter noção, né, que o mercado está chegando em uma região de valor lá de um tempo gráfico maior, tá? Então vamos lá. Hoje, abertura em gap de baixa. Vamos voltar aqui. Abertura em gap de baixa, porque o mercado abriu aqui, né? Ele fechou aqui, abriu abaixo aí, né? E aí ele segurou na VWAP do dia anterior, já deixou nos primeiros 5 minutos uma barra forte de compra, tá? Só que, qual que é o problema? Essa barra aqui demonstrou força, pressão de compra, mas ela já estava na cara de uma região de resistência que a gente viu que o mercado segurou várias e várias vezes nos últimos 2 dias, né? Então não vou bater uma compra aqui, tá? Até porque o stop também era grande, ó. Se a gente pegar aqui, a gente tinha um stop aí de quase 500 pontos. Para dar de cara com uma região de resistência, eu não gosto, tá? Prefiro não fazer nada. Beleza? E aí o que o mercado fez? Ficou charopando aqui, né, nessa região, tentava subir, não conseguia, tentava subir, rejeitava. E aí olhando assim, né, pessoal, agora o gráfico parado aqui, cara, a gente olha e fala, não, super tranquilo, mas quando a gente tá ali, né, operando e vendo, né, a formação dos candles em tempo real, você vê que esses movimentos aqui foram muito brigados, tá? E o mercado estava bem agressivo, movimentos fortes para cima, depois já devolvia para baixo. Olha esse candle aqui, eu até comentei, né, no stories, falei assim, ó, olha como que o mercado é difícil, né? Ele deixa um candle, né, de rompimento dessa região de resistência, tá? Só que aí ele deixa um pavio, né? Ou seja, demonstrando que ainda tinha um resquício aí de pressão de venda, né, nessa região, que os vendedores talvez não iam entregar, né, tão fácil assim. E ao mesmo tempo um candle com mais de 400 pontos aí de stop. Então eu até falei, ó, se superar essa máxima aqui eu não vou comprar, pessoal. Eu vou esperar ele voltar, trocar polaridade aqui nessa região, tá? E deixar um cenário favorável aí para tentar, né, pegar alguma coisa. Poderia ter batido uma compra aqui, ó. Poderia, tá? Aqui a gente tinha algumas confluências interessantes, tá, pessoal? Se a gente pegar a retração de FIBO, ó, do dia, tá? Eu sempre gosto de traçar as retrações do dia, né? Porque o mercado costuma respeitar aí. A gente vê que ele testou 50%. Então, olha quantas confluências aí a gente tinha nessa região. Ó. LTA, retração de 50%, VWAP, média de 21 e média de 9, tá? E aliado a isso, né, eu tinha um candle, né, demonstrando pressão de compra com um longo pavio, né, tipo um martelo, tá? Que também tinha um volume bacana, ó, tá? Terceiro maior volume aí do dia nesse candle, tá? Só perdendo para esse aqui e
esse daqui anterior, que também deixou pavio aí, né, para cima e para baixo, mas deixou, tá? Então, tinha contexto sim para pegar uma compra aqui. O que acontece é, nesse momento aqui, eu ainda estava vendo o mercado muito brigado. E o que eu estava esperando? Eu falei, ó, beleza, ele testou a média de 21, tem essas confluências, mas eu vou esperar ele fazer o quê? Deixar um candlezinho, ó, assim, tipo um 2 3, né, de compra. Aí ficaria bacana, né, para eu pegar uma continuidade desse movimento. Aí ele deixou esse candlezinho tímido e fez isso daqui na sequência, ó. Aí eu falei, cara, não é possível que esse mercado vai fazer isso, né? E vai seguir reto aí, subindo. Olha o pavio que ele deixou aqui, já demonstrando também que estava brigado, pessoal. O mercado não estava fácil, tá? E quando a gente vai olhando aí a formação dos candles e a velocidade que ele vai se movendo ali, a briga que a gente via pelo Intra 2, muitas e muitas rejeições, tá, pessoal? A gente consegue ver nesses candles aqui vários... vou até jogar no Intra 2 aqui para vocês verem, ó. Tá? Olha aqui no Intra 2, ó, como que tava. Olha os candles que ele tava deixando, ó. Olha o tanto de rejeição no Intra 2, tá? Então, assim, não foi uma correção tranquila, você falar assim, ah, vou pegar aqui, boa. Olha aqui, olha quantos candles, né, fortes aí de venda a gente vê no Intra 2, demonstrando que os vendedores ainda estavam muito atuantes aí, né, nessa região de resistência que poderia configurar uma falha, né, desse rompimento, tá? Inclusive, ó, se a gente olhar aqui, é claro que o peso maior é do Intra 5, né? Mas se a gente olhar aqui, ó, volumes até maiores, né, do que dos candles, né, de impulsão aí para o movimento de alta, tá? E aí o que que eu gosto de fazer, né? Quando o mercado tá confuso assim, pessoal, ao invés de você ficar descendo o tempo gráfico, né? Porque é o que muita gente faz, fica tentando filtrar lá no Intra 2 um tanto de gatilho. E aí olha como esses pavios todos aqui, ó, eles acabam, né, pegando muito stop, tá? Eles acabam estopando muita gente, né? Por quê? Porque você entra lá pelo Intra 2, coloca um stopzinho mais curto, violino. Entra de novo, talvez na venda, violino. Então, em vez de você descer o tempo gráfico, sobe o tempo gráfico, tá? E aí o que eu notei quando eu estava analisando o Intra 15? E aí por isso que é importante a gente fazer a análise aí, né, dos tempos gráficos, porque às vezes te dá uma clareada, né, na nossa cabeça aí, quando a gente avalia, né, os tempos gráficos maiores, tá? O que é isso aqui, ó? A gente consegue ver aqui, ó, uma barra ignorada, né? Ou seja, eu tenho um candle muito forte nos primeiros 15 minutos, tá? Deixando aí, né, um cenário de... demonstrando, né, que o mercado estava forte, né? Deixa eu ver se isso aqui é o 15. Esse aqui é o 15 mesmo, né? Demonstrando aí, né, força. Ah, não, desculpa, pessoal. É que eu tô olhando o início do pregão. Foi esse candle aqui, ó. Tá. Bem que eu tô vendo, eu falei assim, uai, cara, foi nessa entrada que eu peguei, não. Foi esse aqui, ó. Que é bem parecido, né? Só que aqui ele tava na cara da resistência, né? Esse aqui foi nas primeiras meia hora de pregão, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Um candle forte, tá? Demonstrando, né, pressão de compra, ó. Ele abre e fecha praticamente, ele abre na mínima, né, e fecha na máxima, tá? Praticamente. E logo na sequência eu tenho uma barra ignorada, né? Ou um pullback escondido, né? Enfim. Porque isso aqui, ó, no Intra 15, quando a gente olha nos tempos gráficos menores, é um pullback, né? Por isso que a gente fala aí pullback escondido, né? Porque olhando um candle só assim, a gente não consegue ter, né, a visão. Quando a gente olha o tempo gráfico menor, a gente vê que realmente foi um pullback, né? Que isso aqui foi uma correção. Ou uma barra ignorada, né? Um gift, enfim, tem vários nomes aí que o pessoal usa, tá? E quando eu vi esse cenário, eu falei, cara, tá bacana para continuidade na alta. A média de 9 do Intra 15 tá próxima, a média de 21 tá próxima, a 50 tá próxima, alinhada, né? As médias estavam próximas aqui, todas alinhadas para alta, tá? Então, se ele superar essas máximas aqui, ó, eu vou bater uma comprinha, tá?
para tentar buscar. E aí o que foi que qual foi a minha ideia, né, de alvo? Eu peguei essa barra aqui e espelhei ela para cima, buscando alvos de Fibo, né? Buscando 100% desse movimento, tá? Dessa barra, beleza? Que seria basicamente, né, bem próximo aí de eu pegar o espelhamento desse micro pivôzinho aqui do Intra 15, tá? Então, essa foi a minha ideia. E dessa forma, eu mesmo trabalhando pelo Intra 15, teria um stop aí, ó, de 280 pontos, tá? Que aí foi o que eu fiz pelo Intra 5. Quando a gente olha pelo Intra 5, ó, ele acaba ficando um pouco mais confuso, né? Porque olha os candles que foram formados. Minha entrada foi basicamente aqui, ó, lá pelo Intra 15, ó, minha entrada foi aqui, tá? Aí você pode olhar assim e falar, pô, mas olha os candles que ele deixou aqui, mas é o que eu falo, né? Quando o tempo gráfico menor tá mais confuso, às vezes a gente, olhando, né, pro macro, a gente consegue ter uma visão mais clara, tá? Então, eu peguei essa operação aí de compra. Meu stop inicialmente estava aqui, tá? Abaixo aí do candle lá do Intra 15, de correção. Olha aquela correção lá que a gente comentou, né? Aquela correção, aquela barra ignorada lá do Intra 15 foi essa correçãozinha aqui, ó. Tá? Para média de 9 aí do Intra 5. Talvez olhando só o Intra 5 você ia falar assim, ah, não vou pegar, olha a rejeição que ele deixou aqui. Mas quando a gente olha para cima, né, para o tempo gráfico maior, a gente consegue ver uma possibilidade de entrada, tá? E aí, à medida que ele foi ativando o pivô, e aí eu peguei, né, olhando ele pelo Intra 15, ó, eu peguei alvos aqui, ó, dessa barra, tá? Para buscar aqui para cima e tava buscando tava buscando o 100% aqui, ó, em confluência aí com a média de 200, né, do gráfico diário, tá? Aqui, ó, média de 200 do diário tava bem nessa região, confluência com o alvo de 100%, então foi onde eu saí. Inclusive ele deixou algumas rejeiçõezinhas aqui, mas depois continuou subindo, tá? E aí, o que a gente pode ir fazendo, né? À medida que ele vai formando fundos mais altos, tá? E ativando o pivô, meu stop que estava aqui, eu puxei para cá. E aí depois, né, caso eu fosse conduzindo, no caso eu saí aqui, tá? Quando ele atingiu essa região aqui. Mas se eu fosse continuar na operação, ó, eu poderia ir conduzindo meu stop, né, por fundos. Cada fundo que ele vai formando aí, pivô que ele vai ativando, eu vou puxando meu stop e dessa forma eu vou conduzindo aí para tentar maximizar os ganhos aí na operação. Como estava aqui perto do horário do almoço, eu botei o alvo ali e saí, tá? Mas quem conseguiu aí conduzir nessa operação pagou muito bem, né? Mas deu para pegar aí quase 500 pontos, tá? E outra forma, ó, que também, né, basicamente é bem parecida lá com o que eu comentei pelo Intra 5, ó, é a gente ir conduzindo o stop por candle a candle no Intra 15, né? Por quê? Um candle do Intra 15 tem muito mais informação do que um candle do Intra 5, né? 3 vezes mais informação nesses candles aqui do que lá no Intra 5. Então, dessa forma, mesmo não estando tão próximo das médias, né, a gente vê, ó, que dá para se proteger aí, né, na operação e ir conduzindo, né, barra a barra aí pelo Intra 15. Às vezes você consegue também, né, esticar, né, a operação e ir levando aí, né, o stop se protegendo, tá? Também é uma opção. Tanto que quando ele foi formando essas barras aqui, né, e aí a minha expectativa era ele ativando, né, essa barrinha ignorada aqui, ele iria acelerar um movimento de alta e buscar esses alvos, pelo menos, né? Principalmente aqui, que era onde a gente tinha, né, a média de 200 do diário com o alvo de 100%, tá? Beleza, pessoal? Então, são algumas formas aí da gente trabalhar conduzindo, né, uma operação. Ajuda bastante para conseguir esticar o trade. É claro, a gente tem que ter paciência, tem que
porque na hora, né, que a gente tá ali vendo os preços se movimentar, você vê um candle desse aqui, você fala, pô, cara, ferrou, vai. Ou esse aqui, ó, você fala, vai virar, vai corrigir, vai vir pegar meu stop, mas, cara, funciona. Então, confia, vai conduzindo aí, né, da melhor forma e para conseguir maximizar aí, né, os ganhos, tá? É, quando o mercado está em forte tendência, pessoal, não vai ser um candlezinho desse aqui, ó, tá? Que vai fazer o mercado reverter um movimento forte, com fluxo, comprador, tá? Não vai ser isso aqui. Por isso que eu comentei hoje mais cedo também, né? Que, cara, não pega contra tendência quando o mercado tá forte, assim, ó, só porque viu candles assim, né? Às vezes tem até um volume alto. Ó, aqui você fala, 1, 2, 3 de venda, com candle forte de correção, tem espaço aí, ó, até as médias, tá? Mas, cara, espera, aguarda o mercado demonstrar realmente que ele quer reverter, né, o movimento, seja fazendo uma quebra de estrutura, né, que seria o quê? Formar um topo mais baixo e deixar um pivô, de preferência aí perdendo a 9 a 21 com espaço até a 50 pelo menos, tá? Para pegar essas reversões aí, a gente tem que ser criterioso, tá? Porque senão, cara, você vai ficar tentando achar topo aí e vai ficar tomando stop. Teria que pelo menos fazer, ó, topo mais baixo, tá? Ativa pivôzinho de baixa. E de preferência aí, né, já perdendo as médias de 9 e 21, estando próximas aqui, já virando para queda. E com espaço, né, para buscar alvo na média de 50. Que se a 50 estiver muito colada, também não adianta, tá? Então, por isso que é difícil pegar essas reversões. E quando às vezes a gente perde um movimento principal, do dia, né, fica tão complicado da gente fazer um bom resultado. Porque às vezes ou o mercado fica travado, né, ou então você vai ficar tentando pegar aí um contra-tendência que não vai evoluir e você vai ficar apanhando aí do mercado, tá? Então, paciência e queria destacar aí, né, principalmente a condução, né, da operação, seja aí, né, cada vez que o mercado vai ativando um pivôzinho, eu vou puxando para o fundo anterior, ou barra barra lá no Intra 15, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham feito boas operações hoje também. Essa semana está começando muito bem, né? Ontem foram 580 pontos, hoje 450. Então, 2 diazinhos aí no game para começar bacana aí a semana e o mês de junho também, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos que vamos. Tamo junto. Boa noite.